Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Galera, estamos aí nessa sessão de resoluções de questões anteriores que apareceu na prova da SpaceX e o Eva veio aqui falar com vocês sobre uma questão que eu julguei um tanto quanto importante, trazendo várias informações sobre um composto, sobre dependendo, algumas informações referentes a eles. Essa questão, galera, apareceu na prova da SpaceX do ano de 2021, ela aparece falando sobre o gás carbônico. Ela tá dessa maneira, ó, tá assim para nós. SpaceX do ano de 2021. No estado sólido, o dióxido de carbono é conhecido como gelo seco. Em condições ambiente, a 25 graus Celsius em 1 atm, ele passa do estado sólido para o estado vapor. Acerca do dióxido de carbono, são feitas as seguintes afirmativas. Ele está trazendo 6 para nós, para que a gente venha julgar quais são as afirmativas verdadeiras. Aí ele falou assim para nós na primeira, ó. O dióxido de carbono é classificado como uma substância simples. Turma, bem tranquila, bem fácil. Eu creio que todos nós sabemos que o dióxido de carbono tem uma fórmula que nós chamamos de CO2, isso não é uma substância simples, isso para nós é classificado como uma substância composta. A substância simples é aquela que apresenta átomos de apenas um elemento químico. Toda vez que nós tivermos uma molécula formada por 2 ou mais elementos distintos entre si, isso para nós é chamado de uma substância composta. Logo, essa primeira afirmativa ela está incorreta. Quando você olha para as alternativas, repare que está aparecendo ó, 1 na alfa e está aparecendo 1 na eco. Ou seja, tá fora e tá fora. Você já aumenta a sua chance de acerto, igual nós já falamos para vocês, beleza? Professor, a segunda, o que ele está trazendo para nós? Tá assim, turma, ó, o dióxido de carbono é uma substância que se sublima nas condições ambientes. Isso para nós é uma afirmativa verdadeira, porque ele está descrevendo, né, que o gás carbônico é o que nós chamamos de gelo seco. Repare, galera, quando ele está para nós na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, igual ele está descrevendo, é uma substância para nós que se encontra no estado sólido. Se você pegar gelo seco, isso para nós vai direto para o estado gasoso. Isso para nós, né, é um fenômeno chamado de fenômeno físico, que para nós é chamado de uma sublimação. Tranquilo para todos? Então essa segunda é uma afirmativa verdadeira. Para nós, a terceira afirmativa, ela aparece dessa maneira, ó. A molécula do dióxido de carbono apresenta geometria angular. Turma, eu não sei se vocês já sabem, se vocês já fizeram, né, várias questões relacionadas com gás carbônico e sabe que ela tem uma geometria linear. Se você já sabe disso, você já percebe, né, que isso aqui está fora. Quando você olha para as alternativas, ó, Eva, a 2 é verdadeiro, só poderia ser essas duas. Professor, eu vi que a terceira está fora. Olha isso, ó. Se a terceira está fora, você vai matar a alternativa. Para nós, né, nós chegaríamos a uma conclusão na nossa alternativa delta como alternativa correta, beleza? Professor, mas eu não sei como é a geometria do gás carbônico. Então vem comigo, olha como ficaria para nós o desenho da geometria dele, ó. O gás carbônico CO2. O que normalmente nós falamos com vocês, sempre que você vier a montar uma molécula, o átomo que estiver em menor quantidade é aquele que fica no centro da molécula. Ou seja, ficaria o carbono no meio, um O para um lado e um O para o outro. Vocês lembram, por acaso, que o carbono é um elemento da família 4A e o oxigênio é um elemento da família 6A, família dos calcogênios? Eva, eu não sei dessa informação. Na prova tinha uma tabela periódica. Você olharia na tabela e saberia qual família ele está. Isso expressa para nós quantos elétrons de valência cada um desses elementos químicos apresentarão para nós. Logo, se o oxigênio tem 6 elétrons de valência, por estar na família 6A, nós representaríamos uma quantidade de 6 bolinhas nele. Lembrando que as ligações químicas elas ocorrerão sempre com os elétrons da camada de valência. Já o carbono, como se encontra na família 4A, até tem, né, galera, uma matéria específica para o carbono, que nós chamamos de química orgânica. É de suma importância que todos nós saibamos que o carbono faz para nós 4 ligações, que ele tem 4 elétrons de valência, ok? Professor, então você quer dizer que você vai representar 4 bolinhas no átomo de carbono? É exatamente isso. O que eu preciso que você veja? Que ocorrerá então uma dupla ligação para o lado direito, porque nós sabemos a respeito da regra do octeto. Se esse O tem um total de 6 elétrons e tem que ficar com 8, tem que fazer 2 ligações. A mesma coisa, ó, o O do lado esquerdo tem 6 elétrons, também tem que fazer 2 ligações para ficar com 8. E repare que o carbono está fazendo para nós 4 ligações, sendo que ficaria, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também está estável. É importante que você volte a lembrar de analisar a figura do átomo central. Se não sobra elétrons nele, essa representação para nós, ela fica dessa maneira. Ó. Veja se faz sentido. Veja se você lembra. Quando a molécula ela é reta para nós, ela é chamada de linear. Quando ele afirma para nós, né, naquela terceira assertiva, que ela é para nós angular, logo é uma informação incorreta, beleza? Professor, como está aparecendo para nós a quarta afirmativa? A quarta afirmativa, tá assim, galera, ó. O dióxido de carbono, que no caso é o CO2,
É um óxido ácido que, em condições adequadas, pode reagir com a água e produzir o que nós chamamos de ácido carbônico. Turma, isso aqui também é uma informação correta. Isso é uma informação verdadeira. Importante demais que você saiba, ó, se você pegar o gás carbônico, se tiver condições adequadas, se ele reagir com a água, isso produz para nós o que nós chamamos de ácido carbônico. Eu gosto de comentar que existem algumas moléculas e também tem o gás carbônico. Se você colocar os dois Hs aqui na frente, vai produzir um ácido dessa maneira, ó, H2CO3. Esse para nós é o ácido carbônico. Por isso que essa quarta afirmativa, ela é uma afirmativa correta. Se você também lembra, tá, ó, que o gás carbônico vai produzir para nós, em condições adequadas, o que nós chamamos, né, do ânion carbonato, quando ele reage com o hidrogênio, isso produz para nós o que nós chamamos de ácido carbônico H2CO3. Tudo bem? Professor, sem novidade. Eva, como está a quinta afirmativa? Ela está dessa maneira, ó. Quando se borbulha o dióxido de carbono em solução aquosa de hidróxido de cálcio, sobre condições adequadas, produz para nós o carbonato de cálcio e água. Professor, peraí. O que ele está descrevendo? Olha isso, galera. Se nós tivermos o gás carbônico e se ele reagir com hidróxido de cálcio, esse aqui para nós é o que ele está descrevendo na questão, que é o nosso hidróxido de cálcio. Todos lembram, por acaso, que o cálcio é um elemento da família 2A, que tem carga 2+, que a base desse meu composto, né, ó, OH1-, vem o 1 para cá, vem o 2 aqui para baixo. Produzirá para nós CaOH2. Professor, o que ele está falando? Que se nós pegarmos o gás carbônico e borbulhar, né, em uma solução com hidróxido de cálcio, isso vai produzir para nós carbonato de cálcio e água. Professor, mas essa reação não está balanceada. Analisa aí, ó. Tem um cálcio, tem um cálcio. Tem um carbono, tem um carbono. Aqui nós temos 2 hidrogênios. Aqui nós temos 2 hidrogênios, 3O com mais 1 são 4. Aqui eu tenho 2 oxigênios com mais 2, 4. A nossa equação está balanceada. Em condições adequadas, esse nosso composto chamado de gás carbônico, quando ele é borbulhado em uma solução de hidróxido de cálcio, produz carbonato de cálcio e água. Importante demais que vocês saibam disso. Também vale a pena, nesse momento, o Eva ressaltar isso aqui com vocês, ó. Esse é o nosso ânion carbonato. Se você sabe que o cálcio está na família 2A, que tem carga 2+, que o carbonato é o CO3 2-, cargas iguais, ó, o que acontece mesmo? Eva, cancela e cancela. Tudo bem para todos? Lembra disso? Logo, nós chegaríamos numa molécula representada como CaCO3, carbonato de cálcio. Professor, sem novidade. Professor, então você quer dizer que essa quinta afirmativa, ela é verdadeira? Exatamente isso. E a última, galera, não menos importante, está aparecendo assim para nós, ó. A hibridização do átomo de carbono na molécula do dióxido de carbono tem uma hibridização sp2. Turma, essa é uma informação incorreta. Todos lembram quando nós temos, né, ó, um carbono fazendo 2 duplas ligações, ele é chamado de um carbono sp e não sp2? Vocês lembram nós falando aí em algum momento assim, ó? Todo carbono que faz todas as ligações simples, ele para nós seria um carbono sp3. Se o carbono, por sua vez, tiver uma dupla e 2 ligações simples, aí ele seria para nós um sp2. Agora, se o carbono apresentar 2 duplas ligações, ou se ele apresentar uma tripla e uma simples, ele tem uma hibridização que nós chamamos de sp. Beleza? Com isso, essa para nós última afirmativa, ela está incorreta. Gabarito oficial dessa questão, alternativa delta sendo a nossa alternativa correta. Beleza? Aquilo que nós sempre comentamos com vocês. Caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se. É importante que vocês acompanhem essas resoluções, porque elas sempre trarão algumas informações que seria bem útil para vocês. Tá ok? Um abraço a todos. Até a próxima aí, turma. Tchau, tchau.